Eu sou Lincoln Cardoso, bacharel em farmácia há exatos 27 anos. Mas a minha vida de farmacêutico teve início bem antes disso. Na verdade, essa história começa no mês de julho de 1982, quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Quer saber? Eu cresci em Taubaté, cidade do interior de São Paulo, onde em 1982 eu estudava a segunda série do primário. Era começo do mês de julho e eu tinha uma enorme tarefa de férias para fazer com um punhado de exercícios de matemática e de língua portuguesa. E as 2 primeiras semanas daquelas férias foram muito frias e com muita chuva, e por isso a minha mãe não me deixava brincar na rua com os meus amigos. Então, depois de fazer a cota de tarefa de cada dia, eu ficava brincando sozinho em casa com os meus hominhos de plástico. Em uma daquelas noites, a mamãe me perguntou o que eu queria ser quando crescer. Eu respondi de pronto que eu queria ser cientista, mas que eu queria ter um laboratório onde eu pudesse fazer experiências e inventar remédios para curar as doenças das pessoas. E a minha mãe guardou aquela declaração com ela, como é típico de toda mãe. 2 ou 3 dias depois, percebendo meu tédio, sem ainda poder brincar na rua por conta do clima frio e chuvoso, a minha mãe me perguntou se eu queria uma brincadeira diferente. Eu respondi que sim. E logo ela veio com uma caixa de sapatos, cheia de vidrinhos contendo líquidos de cores variadas, que depois de muito tempo eu descobri que eram aqueles quisucos artificiais coloridos. Ela me disse então que aqueles eram os meus reagentes e também me entregou alguns vidrinhos vazios para eu fazer as minhas experiências. E com aquilo eu me entretive tanto que eu nem fiz questão mais de brincar na rua no restante daquelas férias. Até que então, em outubro daquele mesmo ano, no Dia das Crianças, eu ganhei algo surpreendente, um laboratório de verdade. Ela me deu um brinquedo chamado Alquimia, que vem com vários reagentes, além de algumas vidrarias e instrumentos, tudo acompanhado de um livretinho que explica o passo a passo das experiências. E tinha mais. Ela disse que eu podia usar o banheiro social da casa como o meu laboratório. Gente, eu não tinha só os reagentes, as vidrarias e os utensílios. Eu tinha o meu próprio laboratório físico. Mas ainda faltava alguma coisa. Uma coisa que todos os cientistas usam, mas que eu ainda não tinha. Um avental, como a gente chamava naquela época. Então, para minha maior surpresa, foi nesse momento que a minha mãe me estendeu isso daqui e disse para eu vestir para ela ver se ficaria bom. Esse foi o meu primeiro jaleco, feito e bordado à mão pela minha própria mãe quando eu tinha somente 8 anos de idade. E assim eu segui brincando no meu laboratório, fazendo os meus experimentos, criando as minhas invenções e fazendo alguns extratos de plantas, coisa que eu aprendi num velho livro de química escrito em espanhol, difícil de ler. Mas a ideia de ser cientista foi progredindo na minha vida e na minha formação. Primeiro eu achei que eu ia ser químico, porque ainda não conhecia ao certo a profissão que eu almejava. Mas isso não demorou muito a acontecer, porque logo eu descobri que na verdade eu queria estudar farmácia. Eu queria ser farmacêutico. O meu pai não gostou muito da ideia não, porque no pensamento dele, o filho primogênito deveria cursar engenharia, direito ou medicina. Para ele, essas eram as únicas formações que podiam garantir um futuro promissor. Mas a minha mãe me apoiou e defendeu a minha escolha. Então, em 1990, nós voltávamos de uma viagem de férias justamente para eu me preparar para o período pré-vestibular. E nessa viagem de retorno aconteceu um trágico acidente. Eu então, com 15 anos de idade, ainda tentei socorrer a minha mãe porque eu viajava no carro que estava à frente do dela, junto do meu pai. Mas não foi possível fazer nada. Ela morreu ali mesmo, naquele instante, na minha frente, aos seus 37 anos de idade. E assim, ela não presenciou o meu ingresso na faculdade e nem tampouco me viu me tornar farmacêutico. Mas ainda hoje eu guardo esse jalequinho já bem amarelado e bem velhinho,
com muito amor e carinho e recordação. Porque eu me tornei farmacêutico por convicção, mas também pelo amor daquela que sempre acreditou em mim. E é por isso que eu sou farmacêutico com muito amor. É também por isso que eu decidi me tornar professor de farmácia. É por amor à profissão e como gratidão pela incrível oportunidade que eu tive de ter sido bem guiado na vida. E também é por isso que eu me dedico ao canal Farmacosofia, para levar conhecimentos sobre farmácia com amor, dedicação e responsabilidade para o maior número de farmacêuticos que eu puder. Essa é a história que me trouxe até aqui. E você? Qual é a sua história? Como você chegou aqui nesse incrível mundo da farmácia? Me conta nos comentários porque eu vou gostar muito de saber também a sua história. Nós nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Farmacosofia. Até breve!